Amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus aí? Glória a Deus. Isso é felicidade, irmão? Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Glória a Deus. Nós somos felizes porque nós temos Jesus, em nome de Jesus. Amém? Mas para quem já viu a Bíblia, no Deuteronômio 30. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 30:19, amém? Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus. 30:19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra você. Coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora, escolha a vida para que você e seus filhos vivam. E para você que ama o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apegue firmemente nele, pois o Senhor é a nossa vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Se assentar, aleluia. Irmãos, estamos diante de uma mensagem a qual nos traz escolhas, caminhos, direção. Para onde nós vamos, o que vamos fazer? Hoje o Senhor, através dessa mensagem, está falando que colocou diante de nós, Ele colocou de nós uma escolha. E essa escolha é uma escolha muito simples. É interessante que essa mensagem, o Senhor, Ele não está impondo nada. Deus, Ele olha agora para o seu povo e coloca uma escolha sobre as nossas mãos. Interessante porque Ele poderia impor algo sobre nós, dizendo assim: olha, tem que ser feito isso, esse é o caminho, essa é a direção. Mas o nosso Deus, Ele desde o princípio, Ele não trabalha agora como imposição, Ele não impõe nada sobre ninguém. A palavra do começo, em Gênesis, nós vamos ver quando Deus, Ele coloca Adão e Eva sobre um jardim. A palavra fala que o Senhor colocou sobre aquele lugar um mandamento, que ele não poderia comer agora do fruto do bem e do mal. Deus, Ele desce pessoalmente até Adão, e agora vai dizer que o Senhor instrui Adão a não comer do fruto. O Senhor, Ele tem sempre nos instruído sobre o que fazer, mas a decisão está sobre as nossas mãos. O Senhor, Ele agora vai dizer para Adão: ei Adão, não toque agora nessa árvore, não coma dessa árvore que está no meio do jardim, pois o dia que comer, certamente morrerás. A palavra está dizendo que o Senhor é um Deus de clareza. Ele mostra que aquele fruto, ele não poderia ser comido. E fala também a consequência das mal escolhas das nossas vidas. Estamos sempre tendo que escolher um lado ou um outro. Qual é a direção, qual é o caminho? E hoje o Senhor nos coloca mais uma escolha sobre nós. Primeiramente, nós vemos que não era para poder comer do fruto. O homem, ele é induzido, o homem e a mulher escuta alguém de fora, alguém com malícia, alguém que não tinha lhe dado nada ainda. Eu vejo que o Senhor, Ele tem nos dado muitas coisas. Para Adão e Eva, Ele deu um jardim inteiro. E o que Eva deu para a mulher? O
que Eva poderia oferecer para a mulher? Na palavra de Deus nós vemos agora aqui, aquela serpente, a serpente ela caiu ali no Éden, e o que aquela serpente ela poderia dar para o homem? Deus ele nos deu tudo, a qual nós podemos ver, a qual nossos olhos podem contemplar, e ainda temos feito escolhas que desagradam totalmente a Deus, e olhamos sempre para a serpente, a enganadora, que tem a malícia, que está dizendo para nós que nós vamos ganhar se nós seguirmos esse caminho. A serpente ela entra no Éden com um único objetivo. E qual era o objetivo da serpente? Enganar o homem, enganar o coração do homem, enganar a visão do homem, tirar tudo aquilo que Deus ele tinha dado para o homem. A serpente ela entrou já com um propósito: roubar, matar e destruir as nossas vidas. E as nossas escolhas hoje, o Senhor está dizendo para nós, não é esse caminho, mas Ele não está impondo nada, Ele está nos aconselhando nessa noite. Eis que coloco diante de vocês, vida ou morte, bênção ou maldição, escolhe aí. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida é cheia de escolhas. Para onde nós estamos indo com as nossas decisões? Qual é o lugar que nós vamos chegar com as decisões que nós temos tomado nos dias de hoje? Hoje é culto de Santa Ceia, e eu consigo ver a escolha de Jesus através do cálice, através do pão, através do sangue e através do corpo. A palavra vai dizer que Jesus ele veio aqui com um propósito. O propósito de Jesus era salvar a humanidade. O propósito de Jesus era se entregar por mim e por você. O propósito de Jesus era demonstrar que é possível viver nesse mundo de uma forma digna e correta, sem nos corromper. O propósito de Jesus era que Ele seja agora a Bíblia andando no meio das pessoas, para que as pessoas pudessem olhar para Jesus e ver que Jesus era santo. Aleluia, Jesus. O propósito de Jesus era para que eu e você hoje tivéssemos referência através da palavra de Deus. Jesus, Ele poderia escolher agora tantas coisas, mas Jesus, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu se entregar naquela cruz do Calvário. Ele escolheu agora entregar o seu corpo, o seu sangue, em meu lugar e o seu lugar. O culto de Santa Ceia é um culto ao qual nós lembramos do que Jesus ele representa nas nossas escolhas do dia a dia. Se nós temos colocado Jesus como prioridade em nossas vidas, se nós temos colocado Jesus agora como o nosso Salvador, Redentor, ou se nós temos colocado agora a serpente em nosso meio, se nós temos colocado agora a malícia em nosso meio, a corrupção em nosso meio, nós estamos diante agora do maior fator de amor que existe, Jesus, o Nazareno. Eu vejo que Josué, ele teve uma escolha. A palavra vai dizer que Josué, ele fez a melhor escolha que um homem, ele pode tomar para a sua família. Josué estava encurralado. E quantas vezes nós temos tomado agora decisões encurralados, sob pressão, não conseguimos pensar o que nós vamos fazer. A palavra vai dizer que Josué estava sendo pressionado pelo povo. Moisés já tinha morrido, e as pessoas não sabiam o que ia fazer. O Senhor disse para ele agora: ei Josué, entra na terra. Ei Josué, eu estou com você. Ei Josué, não olha para eles, olha para mim. Eu vou fazer você conquistar naquela terra. O povo ficou agora totalmente com medo, porque a terra a qual o Senhor tinha dado para o povo era terra habitada, terra de gigantes, mas era uma terra boa. Josué, ele olha para a sua família e fala assim: ei, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. Aleluia! Aleluia!
Eu vejo que não tem uma escolha boa, não tem uma escolha em cima do muro. Todas as nossas escolhas têm um impacto aqui nessa terra. Todas as nossas escolhas aqui, ela pode nos levar adiante, ou vai fazer nós voltarmos lá no começo. Todas as nossas decisões, e você é responsável por todas as decisões que estão em suas mãos. E o Senhor tem sempre colocado: ei filho, eu estou te instruindo. Escolha a vida, não escolha a morte. Escolha a bênção, não escolha a maldição. Nós estamos num mundo repletamente de escolhas. O que nós vamos fazer? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Aonde eu vou chegar? Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Eis que coloco diante de vocês agora a escolha. Escolha o verdadeiro caminho. Eu vejo que o caminho de Cristo é um caminho estreito, é um caminho doloroso, é um caminho onde que nós vamos ter que enfrentar muitas decisões difíceis. E a maioria deles nós vamos desagradar o mundo. A maioria deles nós vamos desagradar pessoas. A maioria deles nós vamos ser agora perseguidos. A maioria das decisões a qual nós vamos tomar, o nosso posicionamento, vão colocar a gente em lugar de perigo. Não são fáceis agora as decisões a qual nós temos que tomar nesse mundo. Muitas decisões parecem para nós que são boas. Nós estudamos aqui, quarta-feira, sobre Ló. Nós aprendemos que Ló, quando ele olhou para Sodoma e Gomorra, ele olhou e viu que era uma cidade boa, uma cidade próspera, era uma cidade a qual agora os olhos dele brilhavam para aquela cidade, mas era uma cidade zero espiritual. Aleluia! Era uma cidade que para qualquer homem era um luxo morar naquela cidade, mas era a cidade de pessoas que não eram convertidas, aonde a libertação não tinha entrado. E a palavra vai nos dizer, e nós aprendemos que Ló entrou próspero e saiu sem nada de Sodoma e Gomorra. Muitas coisas têm agora chamado a atenção dos nossos olhos, muitas coisas chegam a brilhar, é maravilhoso, mas a pergunta que eu tenho para você hoje é: isso agrada a Deus? Deus está no comando? Aleluia! É Deus que colocou realmente em suas vidas? Isso é para você? Isso é para sua família? Nós temos a escolha hoje, nessa noite. Creio que vocês vão escolher louvar o Senhor sobre todas as coisas. Creio que nosso coração está na presença de Deus. Creio que nós não vamos deixar ser vencido pelo cansaço deste mundo. E quando de nós estamos cansados, quando de nós estamos sobrecarregados, quando de nós já não aguentamos mais tomar agora atitudes, posicionamentos, mas por mais que sejam pesados, não abandona os princípios a qual Deus tem colocado na sua vida. Não abandona os princípios a qual o Senhor tem passado sobre vocês. Jesus está aqui, significando agora o corpo e o sangue dele. E ele é uma pessoa exemplar. Nós vemos que Jesus, as atitudes de Jesus nunca foram contra as pessoas, nunca foi para si mesmo, mas Jesus, ele se doou acima de todas as coisas, ele se doou, aleluias. Jesus, ele não pensava como ele ia vencer esse mundo, Jesus, ele não pensava como ele seria próspero nesse mundo, quem ele teria que derrubar nesse mundo, mas Jesus, ele se preocupava como ele ia ser o exemplo de santidade neste mundo. Nós olhamos para Jesus e nós vemos o que? Santidade. Todas as atitudes de Jesus, nos mínimos detalhes, o que passava na sua cabeça, o que passava no teu coração, por onde ele andava, Jesus era testemunho vivo para nossas vidas. Aleluia! Hoje você consegue fazer essa escolha?
Hoje você consegue fazer um autoexame sobre você mesmo, sobre as suas escolhas nesse mundo. A serpente, ela entrou com aquele propósito de mostrar algo que Deus, ele não tinha falado para o homem. Primeiramente, ela deu aquela sensação de ganho. Ei, certamente o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Os seus olhos vão se abrir. E a mesma coisa que Satanás tem feito nos dias de hoje. Ele tem colocado escolhas sobre nossas vidas, sobre ganhos. Jamais vamos nos corromper naquilo que nós vamos perder algo. Jamais. Mas vamos nos corromper quando nós pensamos que estamos ganhando sem a presença de Deus. Aleluia. Eu estava lendo a palavra e, irmão Wellington, eu entrei naquela palavra quando Jesus estava no Getsemane. Jesus estava naquele monte. E a palavra fala que vai passar o cálice da ira do Senhor. Jesus, como homem, ele teve vontade de passar aquele cálice. Mas Jesus, ele precisava tomar a melhor decisão. Ele precisava negar a si mesmo, as suas vontades, a sua carne, o seu sangue, porque estava escrito, dependia de Jesus. Jesus disse: Pai, se for preciso, se for possível, passa esse cálice de mim, mas que a sua vontade permaneça. Glória a Deus, aleluia. E quantas vezes nós passamos por a mesma coisa, mas nós não deixamos que a vontade de Deus, ela permaneça em nossas vidas, e vivemos uma vida aqui nesse mundo de pecado. Aleluia. Nós estamos estudando na quarta-feira em que nós vimos que Sodoma e Gomorra, o maior pecado deles era que eles não se arrependiam dos seus pecados. Eles não se arrependiam dos seus pecados. O pecado já não incomodava mais. E como está as nossas vidas hoje, diante agora do altar de Deus? Será que o pecado, ele tem que incomodar a sua vida? Será que você tem tentado agora mudar agora? Muitas vezes nós estamos acostumados com o pecado. As nossas decisões vai ser baseado a nossa carne. Tomamos sempre agora as piores decisões. Abandonamos o Senhor Jesus e colocamos agora as nossas questões em primeiro lugar. É o que eu quero ganhar, é onde eu quero chegar, é o meu desejo. E a palavra está dizendo assim: quem quiser, escolha. Quem quiser, vem após mim, negue a si mesmo, escolha. Quem quiser, é para quem quiser. Nós não somos obrigados a estar aqui na igreja, não somos obrigados a servir a Deus, não somos obrigados. Me mostra na palavra a qual o Senhor está nos agora colocando agora limites para nós. Não, é um Deus que deixa a gente fazer a nossa escolha. Se você está aqui hoje, é porque você escolheu estar aqui nesse lugar hoje. A motivação para você estar nesse lugar hoje não pode ser uma motivação ruim. Ah, se eu não for para a igreja, eu não vou para o céu. Se eu não for para a igreja, eu não vou ser próspero. Se eu não for para a igreja, Deus não vai cuidar dos meus filhos. Ei, não é assim que Deus trabalha. A motivação tem que ser a motivação certa. Eu já trago uma pergunta para você. Qual é a motivação de você estar aqui hoje? Aleluia! Glória a Deus! Qual é a motivação de você estar nesse ambiente, com essas pessoas aqui nesse lugar? Será que é por amor? Será porque nós amamos o nosso Criador? Será que é porque nós queremos agradar o nosso Criador? Ou estamos aqui para a procura de algo? Queremos trocar algo diante dele? Não tem como. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que passa em nossa mente, Ele conhece a nossa motivação de estar aqui hoje. Aleluia. Não tem como enganar o Espírito Santo de Deus. Qual é a sua motivação de estar aqui hoje? Por que você está aqui hoje? E se você está aqui hoje porque você ama Ele,
Toma a melhor escolha da sua vida hoje. Nós estamos agora nesse mês de maio e é um mês profético. É um mês agora, como começou, né? O pastor Paulo Vitor estava ministrando mês passado sobre que é um mês de oração. É um mês agora nós podemos entregar as nossas vidas realmente a Deus. E entrando nessa linha assim, eu comecei a pensar sobre o quão longe nós estamos de Deus. O quão longe as nossas decisões têm nos afastado de Deus. O quão longe nós estamos dele que nós não conseguimos mais ver, mais sentir a presença de Deus. São as nossas decisões. O quão longe que nós não sentimos mais a presença de Deus num lugar desse. Hoje foi louvado aqui no começo e quantos de nós conseguimos sentir a presença de Deus nesse lugar? Nós estamos falando sobre transparência. Um Deus agora, Ele sabe a motivação dos nossos corações. Aleluia! Faça a melhor escolha. Se for agora para poder servir a Deus, mas se sirva agora como 100%. Doe 100% da sua vida, porque Ele doou até a sua própria vida 100% por nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não posso orar de qualquer jeito. Eu não posso ofertar de qualquer jeito. Eu não posso dizimar de qualquer jeito. Porque Ele se doou 100% por mim. Eu não posso estar aqui de qualquer jeito. Eu preciso entender que eu estou aqui porque eu quero. Ele falou para mim: ei filho, escolhe. Vai para a igreja ou não vai para a igreja? Eu quero ir para a igreja. Ele, então seja a igreja de Cristo. Seja a igreja. Aleluia, Jesus. Nós olhamos a igreja como 4 paredes, mas a igreja somos nós. Você é a igreja, você é habitado. E nós estamos aqui hoje para poder fazer o melhor para Deus, fazer o melhor diante do corpo e do sangue de Cristo. A palavra fala: examine o homem a si mesmo antes de tocar no corpo e no sangue de Cristo. Hoje é um culto de reflexão, onde as nossas escolhas vai mudar a nossa trajetória. A nossa escolha vai falar aonde nós vamos chegar. A nossa escolha vai falar qual é o nosso destino. A palavra vai dizer assim: não se engane o homem. Tudo aquilo que ele planta, ele vai colher. Decisões. O que nós vamos plantar nesse mundo? O que nós estamos semeando nesse mundo? O que nós temos colocado sobre a terra nesse mundo? Escolha. Escolha o caminho certo. Escolha o caminho da santidade. Escolha se desviar do mal. Escolha agora sair do mundo da corrupção. Nós temos uma escolha aqui hoje. E a nossa escolha é participar do corpo e do sangue de Cristo. A nossa escolha hoje é ter comunhão com Ele. Aleluia. A palavra está falando para nós nos examinarmos para poder agora participar do corpo e do sangue de Cristo. Hoje é dia de arrependimento. É quando nós olhamos para o corpo e do sangue de Cristo e achamos assim, olhamos para Ele e falamos assim: não somos nada, não temos nada, não podemos nada. Quando nós vemos o imenso amor que está agora sobre o cálice, sobre o pão, nós vemos que nós precisamos melhorar muito para poder participar do corpo e do sangue de Cristo. Comunhão. Primeira coisa é comunhão entre a igreja e comunhão agora com Cristo. Comunhão. Muitas pessoas vêm e participam do corpo e do sangue de Cristo como um ritual, como uma coisa boba. Mas a palavra está falando assim que nós anunciamos a vinda do Cordeiro todas as vezes que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Nós estamos aqui hoje para poder participar disso, para fazer parte disso. Como o nosso irmão Neto falou aqui no começo, nós fazemos parte disso.
Nós fazemos parte de um ministério. E o nosso ministério, ele vai crescer em o nome do Senhor Jesus. Se nós obedecemos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, nós vamos crescer. Nós temos tudo para poder crescer. Nós temos tudo para poder viver em união. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Temos tudo para poder viver em união. Nós temos a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre renúncia, sobre perdão, sobre amar, sobre amor. E toda vez nós falamos sobre isso. E na prática, como está a nossa vida diante de Deus? Qual é a atitude que eu estou tomando? Eu vou perdoar ou vou condenar? Eu vou viver em comunhão ou não vou viver em comunhão? Nós somos um corpo. E se nós estivermos unidos, todos nós vamos crescer. Ninguém vai ter falta de nada. Porque nós estamos em poucos. Será que nós conseguimos suprir a necessidade do irmão que está do nosso lado? Eu estava conversando com isso com o nosso irmão Érico esses dias. E nós vemos que o povo judeu, naquela época, toda vez que ele ia visitar alguém, ele dava um presente. Eu vou na casa do irmão Érico. Eu vou presentear, conforme as suas condições. E dessa maneira, todos eram prósperos diante do altar de Deus. Foi falado aqui e foi feito um desafio. Eu me lembro muito bem, há 2 semanas atrás, foi um desafio aqui lançado para a igreja, sobre abençoar um ao outro. Estou errado, pastor Paulo Vitor? Determinação dos céus. É o mês da primícia. É o mês a qual você vai na casa de um irmão. Eu não sei quem vai ser, mas você vai abençoar ele conforme as suas condições. Aleluia. Foi falado aqui nesse altar, em cima do altar. E quantos de nós temos ouvido a voz de Deus falar conosco? Às vezes Deus quer usar você para poder abençoar alguém aqui nesse lugar, alguém lá fora. Mas nós estamos preocupados demais conosco, preocupados demais com o dia de amanhã. E não temos dado ouvido à vontade de Deus. Foi falado nesse lugar através da pastora e do pastor Paulo Vitor. Abençoe o seu irmão. Glória a Deus. E qual tem sido a nossa escolha? De filhos desobedientes, de filhos que não ouvem a voz do Pai. Eu olho agora como pai e eu vejo uma coisa interessante. Nós como pais, nós sempre cobramos dos nossos filhos o quê? Obediência. Toda vez que nós vamos falar com o filho e algo que nos tira do sério, é a falta de desobediência. Toda vez que nós temos que corrigir alguma coisa de um filho, é porque o nosso filho não tem nos ouvido. Ele não tem traçado os caminhos a qual nós temos instruídos. É a mesma coisa Deus conosco. Deus tem colocado escolhas sobre nossas vidas. Ele não te obriga a abençoar ninguém, mas Ele te orienta. Abençoa. Ele te orienta nessa noite. Escolha o melhor caminho. Que nossas vidas hoje venham a ser pautadas na palavra de Deus. Nossas escolhas venham estar segundo o caminho de Deus. E não importa o que nós vamos perder lá fora, importa o que nosso Deus Ele tem nos oferecido. Ele tem nos oferecido agora um mundo abençoado, um Éden abençoado. E nós vamos trocar tudo agora, porque Satanás ele tem buzinado em nossos ouvidos. Ei, não doa não abençoa, não serve. Ei, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui Deus não está olhando. Não vamos trocar agora o certo pelo duvidoso. Se é duvidoso, fuja da aparência do mal. Deus não está agora com você, não está agora com o seu propósito, não está nos seus sonhos. Abandone os seus sonhos e comece a viver a vontade de Deus na sua vida. Aleluia! Quantas vezes nós temos agora pagado um preço muito alto, preço altíssimo, por escolhas não oradas, por escolhas agora baseadas no nosso achismo. Colocamos a nossa família inteira em perigo, por uma má escolha a qual nós fazemos. Colocamos a nossa família toda agora sobre Sodoma e Gomorra, mas por quê? Porque parece ser bom, parece ser próximo, parece que Deus está no comando.
Mas se Deus não está no comando, meus irmãos, não leve a sua família para Sodoma e Gomorra. Não leve a sua família agora para as maus decisões a qual nós temos tomado nesse mundo. Hoje nós estamos aqui. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Dia de Santa Ceia. Dia onde nós colocamos nosso coração no altar de Deus. Dia de conserto. Não estou falando para nós nos consertarmos somente no dia da Santa Ceia. Mas toda a Santa Ceia nós nos lembramos que nós precisamos ser melhor. Que nessa noite você venha tomar as melhores escolhas da sua vida. Renuncie à sua vontade para poder viver a vontade de Deus. Para que Ele possa falar novamente com você. Para que nós possamos estar mais perto de Deus. Olha nessa noite agora pedindo a misericórdia de Deus. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo. Pai, nós pedimos, Pai, misericórdia, Senhor. Pai, por todas as decisões que nós temos, Senhor, Pai, nos levado ao abismo, Senhor. Pai, que todas, Senhor, Pai, decisões que têm levado, Senhor, Pai, à morte. Pai, o Senhor colocou sobre nós, Senhor, Pai, hoje. Escolha. O Senhor falou para nós escolhermos o que nós queremos fazer, Pai. O Senhor, Pai, não coloca, Senhor, Pai, agora oposição sobre nós, Senhor Jesus. A escolha está sobre as nossas mãos. Espírito Santo de Deus, Pai, olha, Pai, por cada jovem aqui, Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, que nós vamos fazer a melhor escolha das nossas vidas, é que é te aceitar como único, suficiente Salvador das nossas almas, Senhor. Mas nós entregamos nessa noite, Pai, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Pai, nós queremos ser obediente à sua palavra, obediente às suas vontades, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor colocou, Pai, uma decisão tão importante em nossas vidas. Se nós vamos querer, Senhor Pai, te servir, se nós vamos querer te seguir nesse mundo aí fora, Pai, Pai, se nós não vamos te trocar, Senhor Pai, agora por qualquer prato, por qualquer manjares desse mundo aí fora, Senhor. E nós colocamos, Senhor, para nosso coração aqui, Pai, e nós declaramos, Senhor Pai, que nós te amamos sobre todas as coisas, e te escolhemos, Senhor Pai, sobre todas as coisas, e vamos colocar a sua vontade sobre todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas são para Jesus, aleluia.